Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. O pastor já me apresentou, porque ele me conhece, né? Irmão Cabral, mas chamado por Cabral, que é sobrenome. Dificilmente alguém chama pelo nome Claudemir. O nome é Claudemir, mas geralmente as pessoas chamam de Cabral, né? Os irmãos alguns já me conhecem, e aqueles que não me conhecem, então, prazer, né, em conhecer. E os irmãos já tiveram aperitivo de como eu sou, né? Eu sou uma pessoa bem alegre. Eu vou adiantando que eu gosto de pegar a palavra com alegria, assim. Talvez alguém me entenda que eu estou brincando com a palavra, mas na brincadeira, prega a verdade. Então, sou bem brincalhão. Peço que os irmãos que não me conhecem não me estranhem. Cada pessoa tem um modo de pregar, né? Eu sou bem, não sei se é por causa da raça, né? Que eu geralmente o negro tem fogo na canela. Eu estava meditando a palavra hoje que Jesus, ele, quando veio à terra, ele quebrou, olha, uma porção de regras. Você lembra da passagem lá da mulher do poço de Jacó? Ele quebrou ali uma regra. Era proibido, né, o homem conversar com uma mulher, principalmente uma mulher samaritana. E um homem solteiro não podia, era proibido. Mas tem várias passagens em que Jesus foi acusado de quebrar regras, não a regra de Deus, a regra dos homens, né? Então eu estava meditando que lá na cruz também ele quebrou uma regra, aquele soldado fez a vida inteira, fez o mal. Um deles, né? E Jesus, o que falou para ele? Depois que ele se arrependeu, claro, primeiro se arrepender, crer. Dois princípios básicos, né? Crer, se arrepender. E o ladrão fez isso. E o que Jesus falou para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o irmão me questionou, mas como é que pode? O paraíso vai ser restaurado num dia. E aquele ladrão foi na hora. Como é que você me explica isso, irmão Cabral? Eu falei, quem que estava na cruz? Jesus. Jesus tem a chave do paraíso. Ele leva quem ele quer, o que ele quiser. E aquele ladrão foi o primeiro que entrou no paraíso. E era um ladrão. Mas ele se arrependeu e creu. E Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mais uma regra ele quebrou ali. Ele abençoava os samaritanos que tinham uma rixa. Viviam em guerra, até hoje vive, com outro nome, de Palestina. Mas Jesus, ele abençoava os samaritanos. Ele foi para uma aldeia lá que os samaritanos não receberam, e os discípulos queriam que pedisse fogo no céu para queimar os samaritanos, porque não receberam daí Jesus. Não, Jesus abençoou eles. Ou seja, Jesus até anotei algumas regras aqui que Judas, ele quebrou uma regra na Santa Ceia. Ele sabia que Judas ia trair. E o que Jesus fez? Olha como Jesus ele vai contra o nosso. Por isso que a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Para quem que ele deu o primeiro pedaço de pão? Para Judas. Ou seja, aí que nós precisamos meditar, que nós estamos bem longe. Por mais que nós busquemos a palavra de Deus, nós estamos longe de fazer 1%, 0,5% daquilo que Jesus fez. Porque Jesus quebrou uma série de regras em favor de você que está sentado no banco de mim e de nós. Diga amém. Ele quebrou essas regras. Ele foi acusado de trabalhar num dia que não era para trabalhar. Mas ele viu o ser humano em primeiro lugar. Ele curou aquele cego, ele trabalhou. Como trabalhou? Sim, ele pegou o lodo. Isso era considerado trabalho dos fariseus. Ele cuspiu, fez lodo e curou o cego. Porque o ser humano está em primeiro lugar. Vai dizendo amém, vai dizendo glória a Deus por isso que eu estou aqui nesse momento, nesse lugar. Porque tem pessoas nesse momento que estão atrás de grades, literalmente falando. Mas aquelas pessoas que estão lá atrás de grades, presas, muitas daquelas pessoas estão livres, espiritualmente falando. Porque lá dentro eles recebem a palavra e aceitam Jesus. E muitas pessoas estão fora, até dentro da igreja, estão presas, espiritualmente falando. Tem, dentro da igreja tem. Eu pensei que igreja não ia nada de mal. Ao contrário, a igreja é onde vai mais coisas ruins. Para que Deus venha curar. Porque senão, o que Jesus falou? Que Jesus veio para os que estão, o que são, senão doentes. E o que é pregado aqui? Pregado a palavra de Deus, então é para os doentes. Mas tem mais uma coisa que eu anotei aqui.
Deixa eu colocar os outros óculos, porque a gente está ficando mais jovem, vai ter problema de visão. O Coitão viu ali, mas a gente é jovem, eu tenho 36 anos de idade só. A partir do momento que você aceita Jesus, começa a contar a tua idade. Então eu tenho 36 anos. Glória a Deus por isso. 36 anos na casa do Senhor, isso é honra ao nome do Senhor Jesus Cristo. As lutas vêm, 36 anos foram só beleza? Não. Muitas e muitas lutas. Mas continuei firme. Lava-pés, foi comentado que Jesus Cristo fez era o maior tapa na cara. Imagina, ele lavando o pé dos apóstolos. Ele sendo o rei, mas era o contrário. Eram os patrões que os escravos lavavam os pés dos patrões. E Jesus fez o contrário. Ele quebrou mais uma regra. Questionaram os apóstolos que andavam com João. Eles jejuavam. E os que andavam com Jesus não jejuavam. Daí o que Jesus falou? Por que vão jejuar? Resumindo, vocês estão com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Mas eu quero pregar lá em João 11. Os irmãos puderam acompanhar. Versículo 11 e 19, capítulo 17 de Lucas. Eu marquei João aqui, mas é um outro versículo que eu vou ler aqui. Lucas 17, 11 e 19. Os irmãos podem acompanhar ali. Eu prefiro que os irmãos, se quiserem acompanhar, acompanhem. Mas eu prefiro até que os irmãos acompanhem na minha fala aqui. Os irmãos prestam mais atenção, porque às vezes na Bíblia ali perde, enfim, perde a mensagem. Eu prefiro que os irmãos escutem até. E assim, quem sabe, aprende mais e se edifica mais espiritualmente. Lucas 17, 11 e 19. E aconteceu. Eu gosto de meditar versículo por versículo, porque às vezes a gente lê 300 versículos e às vezes medita um só, e perde muitas bênçãos em cada versículo. Então eu reúno aqui um assunto, e dentro daquele assunto eu separo os versículos na sequência. Assim a igreja aprende mais, e a gente aproveita os versículos. Já começa aqui o versículo 11 de Lucas 17. E aconteceu, ou seja, não é uma história da carrochinha, não é uma lenda. Como é que uma lenda começa? Crianças, me ajudem. Como é que uma lenda começa? Era uma vez. Isso chama-se lenda. Porque é algo que não existe, é fictício. Mas aqui é uma história verídica. Por isso que a palavra de Deus começa e aconteceu. Ou seja, é um fato verídico. Já começa no versículo 11 aqui, Deus concedendo aqui mensagem para a igreja. Eu vou procurar aqui, terminar antes das 9 até, mas vamos ver como é que o Espírito Santo vai falando com a igreja. Porque às vezes eu estudo a palavra e os pregadores sabem disso. Além daquilo que a gente estuda, Deus vai dando mensagem durante a leitura que a gente vai fazendo aqui. E a gente tem que ser prudente para não ultrapassar muitas vezes o horário estabelecido para o pregador. Então, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. O Estado de Israel depois dividido muitas vezes, devido às guerras que houve, até hoje está em guerra com a Palestina, essa guerra interminável. Estão disputando agora uma faixa de terra lá de Gaza, que tem 10 metros por 40 quilômetros de território. É uma faixa. Mas estão brigando até hoje. E na época que Jesus saiu da Galileia, passou por Samaria para ir para a Judéia, ou seja, dividido em 3. Era Galileia, Samaria e Judéia. Mas aqui tem algo especial. Aqui diz que passou pelo meio de Samaria. Olha só, igreja, está entendendo? O Espírito Santo começa a trabalhar aqui. Ele passou pelo meio dos inimigos. Os irmãos estão entendendo? O crente, o homem de Deus, a mulher de Deus tem que ser corajoso, corajosa. Quando você se intitula homem de Deus, mulher de Deus, olha o que está falando, cuidado. Porque se alguém pedir para você, olha meu irmão, minha irmã, eu quero que você saia do culto aqui, vai orar para a pessoa que está vomitando cabelo, vomitando barata, vomitando aranha, está possesso de demônios. Pelo amor de Deus, vou vomitar junto com ele. Não, chama a pastora. Mas se você realmente está na palavra de Deus,
Eu vou lá, em nome de Jesus. Olha, ali dá para ver bem, ó. Galileia, o texto diz, ele saiu e passou por Samaria. Olha só, no meio dos inimigos. É como você, eu lembro, eu estava estudando essa palavra também. Eu lembrei quando eu morei em Curitiba, lá na Vila Flani, que fica do lado do Paralim. Quem conhece Curitiba sabe que o Paralim é uma das favelas mais terríveis que tem em Curitiba. E eu passava com a minha pasta, eu estava desempregado, eu fui emprego em Curitiba, no centro, eu passava pelo meio, eu ficava imaginando a palavra, onde Jesus se metia muitas vezes. E eu passava pelo meio daquela favela, nem olhava para os lados, que estava carada ali que. Mas eu passava pelo meio ali, eu lembrei que Jesus passou pelo meio de Samaria, dos inimigos mortais, porque Jesus era judeu. A Bíblia diz que ele ia em direção a Jerusalém. Saiu da Galileia. Por que ele saiu da Galileia? Porque a maior parte da vida ele começou na Galileia. Por isso é chamado de Galileu e Nazaré, chamado Nazareno. Interessante que ele nasceu onde? Em Belém. Mas dificilmente alguém chama de belemita. Mas Jesus é belemita, ele nasceu em Belém. Ele só foi criado na Galileia e Nazaré. Mas ele nasceu em Belém. Mas as pessoas chamam de Nazareno, de Galileu, que não está errado, claro. Mas ele é belemita de nascimento. Então ele passou pelo meio daqueles que as pessoas, que os judeus, não ele, Jesus era exceção, mas os judeus e os samaritanos, eles tinham uma rivalidade, era rivalidade mesmo, e a rivalidade não era por território, a rivalidade era por causa de religião, igreja, religião. Eu digo para você, pela palavra de Deus, não seja religioso. Que isso, pregador? Eu sou muito religioso, muito religiosa. Não seja religioso, seja cristão. Aquele que está na palavra de Deus. Porque se você for religioso, você vai defender uma placa de igreja, uma denominação, uma filosofia. E se você for cristão, você vai defender a palavra de Deus. Seja cristão, não religioso. E a briga dos judeus e samaritanos era por causa da religião. Eu não quero entrar muito em detalhes aqui, porque eu já preguei sobre o Monte Gerizim e o templo. E a briga estava ali. Os judeus achavam que era no templo, que Deus descia, o poder descia. E os samaritanos achavam que era no Monte Gerizim, onde Moisés recebeu o laço de Deus. E a briga é eterna, até hoje. Então a briga era religiosa. Mas Jesus, ele ignorava tudo isso. E o texto diz que passou pelo meio de Samaria e depois da Galileia. Ele saiu da Galileia, Samaria, e foi para Jerusalém. Ou seja, Jesus, ele não via barreiras. Nós, você, eu, nós colocamos barreiras. Nós queremos defender o quê? Claro, nós defendemos a filosofia da igreja, defendemos o estatuto da igreja, aquele ponto de fé da igreja, nós defendemos. Mas em primeiro lugar, nós temos que defender a palavra de Deus. Você não vai afrontar, por exemplo, um adventista. Você chega na casa de um adventista e você diz: não, mas não tem carne de porco aqui. Quem sabe você vai afrontar? Você sabe que o adventista não fala carne de porco. Você vai dizer: ah, mas não tem um cafezinho? Você diz: mas o adventista não toma café. Ele toma café cevada. Então você coloca o ser humano em primeiro lugar. E você não toca naqueles assuntos que aquela igreja, que aquela religião, vamos dizer assim, segue. Mas quando se toca na palavra de Deus, aí sim você fala aquilo que está na palavra de Deus. Versículo 12. Entrando numa certa aldeia. Isso aqui é sobre os 10 leprosos. E o título aqui é: onde estão os 9? É um título que me veio assim de repente na cabeça. Onde estão os 9? Onde estão os 9? Simbolicamente falando, onde estão? As cadeiras estão aqui. Cadê? Onde estão aqueles que se batizaram? Aqueles que vieram à frente? Aqueles que choraram? Aqueles que não anularam pelo chão, meu Jesus por nada? Ah, pastor, pode contar comigo? Ah, pode contar, estou pronto que der e vier. Onde estão os 9? Aqueles que se batizaram, que serão as águas,
E nós podemos dizer que talvez, não sei, não quero julgar, mas que talvez foram tomar apenas um banho, porque não é o batismo que vai transformar, ao contrário, a pessoa transformada vai para o batismo. O batismo é só um ato simbólico. Se você vai para o batismo que não está transformado ainda, em termos, você pode levar toalha, sabonete, shampoo, e vai tomar um banho só. Agora, se você está transformado, você faz como Felipe e o eunuco. Está ali água, mas ele ouviu a palavra primeiro, sentiu. Está ali água. O que lhe impede de ser batizado? Nada, porque ele ouviu a palavra, ele creu. Agora o batismo. Os irmãos entenderam? Quem entende, levanta a mão, por favor. Quem está entendendo? Amém. Entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos. Presta atenção. 10 leprosos, os quais pararam de longe, porque os leprosos não podiam chegar perto do ser humano, até porque eles moravam isolados da cidade, porque eles tinham a lepra. Além de uma doença, eles consideravam os leprosos impuros, ou seja, pecadores, você entender melhor, por causa da doença. Veja a ignorância do ser humano. Então eles moravam separados da cidade. Por isso que o texto diz assim: os pais pararam de longe. Mas Jesus quebrou essas regras também, que ele curou um leproso, e a Bíblia diz que lá naquele texto ele tocou no leproso. No versículo 13: e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, Jesus, vendo-os, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por quê? Porque eles tinham que se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote que dizia se a pessoa estava com lepra ou não estava. Se estivesse com lepra, o sacerdote dizia para se isolar da cidade. Por isso que eles foram curados, e Jesus mandou para que eles fossem se apresentar ao sacerdote, para eles conferirem. Agora você está são, então você já pode sair lá não está isolado, você pode vir para a cidade, você está curado da lepra. Por isso que Jesus mandou se apresentar ao sacerdote, porque era o costume, era a regra. O sacerdote ia dar o ponto final. Tem lepra? Isolado. Não tem lepra? Pode ficar na cidade. Então Jesus, sabendo disso, ele disse: mostrai-nos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Olha aqui, eu vejo aqui uma obediência. A Bíblia diz, o texto diz no versículo 14, na minha tradução: aconteceu que, indo eles, ou seja, eles não tinham sido curados na hora, depois ficaram curados. Mas eles queriam tanto. Olha, igreja, esse aqui é demais. Quando você quer uma bênção, você tem que insistir, você tem que obedecer, você tem que crer. Eles creram. E indo eles, ficaram curados, ficaram sãos. Versículo 15. E um deles, está entendendo? Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus, cochichando? Não, em alta voz, diz o texto. Alta voz. Esse glorificando a Deus aqui não quer dizer que ele sai saltando assim. Pode ser que sim também, glorificando a Deus, glória a Deus, aleluia, pode ser. Mas glorificando a Deus tem vários sentidos. O principal motivo de glorificar a Deus não é você dizer glória a Deus, aleluia, isso faz parte do culto também. Mas glorificar a Deus, você glorifica na tua vida, com o teu testemunho. Este homem aqui, certamente, ele sai falando para todo mundo: fui curado, olha aqui. Ele estava glorificando a Deus com o seu testemunho. Isso é glorificar a Deus. O principal motivo da glorificação é nós coroarmos de êxito aquilo que Deus fez, para mostrarmos para a pessoa aquilo que Deus fez na minha e na tua vida. Isso é glorificar a Deus. Quando você adora a Deus, adorar a Deus é cantar aqui também. Assim você só canta aqui, você só canta. Porque adorar a Deus é além de cantar aqui. É cantar, adorar a Deus, é cantar, adorar a Deus. Mas além disso também na vida, fora da igreja, dentro da igreja, na sociedade, na vida particular, ali que você vai adorar a Deus. Aí vai glorificar a Deus. É isso que o homem fez. Ele saiu com tanto de igreja, certamente ele foi falando para todo mundo: olha, estou curado, glorificando a Deus em alta voz.
Por isso tem que falar em alta voz. E aqui cai por terra, né, aquele negócio. Mas por que falar alto? Eu lembro tempo que eu não era evangélico ainda. As pessoas falavam, eu escutava assim, só que eu não criticava, porque eu já conhecia a palavra. Mesmo sendo evangélico, eu já lia, conhecia, estudava a Bíblia em casa. Então eu não criticava os evangélicos. Mas as pessoas falavam, para que os crentes fazem aquele barulho? Por que os crentes falam alto? Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Clama-me, responder-te-ei, a Bíblia diz. O que é clamar? Clamar, se for ver no dicionário, não quer dizer cochichar, falar baixinho. Senhor, se o quiser, se o Senhor me abençoar, eu não sou nada, Senhor. Eu vivo sofrendo, a vida de luta, só problemas, só dificuldade. Não, clama-me, responder-te-ei, e mostrar-te coisas o quê? Pequenininhas, pregador, não, coisas grandes, aleluia. E firmes, que não sabes. Por isso Deus quer te abençoar. Ele quer te abençoar, irmão. Eu não estou falando isso para agradar, porque eu não gosto de agradar a igreja, não. Seria muito fácil agradar a igreja aqui, só pegar mamão com açúcar, só mingauzinha. Eu tenho certeza que esse teto aqui ia tremer, só glória a Deus, aleluia, é verdade, irmão, é verdade. Não! A Bíblia diz que nem todos vão subir, então por que eu quero agradar? Se tiver dois no campo, um vai subir, outro vai ficar. Não é 100% não. E um deles, vendo que estava assim, voltou glorificando a Deus em alta voz. 16. E caiu aos seus pés com o rosto em terra. Olha a gratidão aqui, igreja. Dando-lhe graças. E olha o final desse versículo. E este era samaritano. Está entendendo? Tem coisas que não está escrito na palavra. Você tem que pedir a direção de Deus. Se este era samaritano, os outros não eram. Os 9 não eram. Os 9, quem sabe, eram pessoas. Eu sou crente, eu sou isso, aquilo. E esse era samaritano, era o inimigo. Era o inimigo de Jesus. Porque Jesus era judeu. Mas foi este que voltou para agradecer. Às vezes nós olhamos aquela pessoa que chega na igreja, tudo maltrapilha, tudo. Eu já vi muito isso. Nessas 3 décadas de igreja, eu já vi muitas pessoas que chegavam de uma maneira e depois passavam tempo na igreja ali, eram transformadas. E aquela pessoa que estava 10 anos na igreja, às vezes, não era usada. Aquela pessoa que estava há pouco tempo estava sendo usada pelo pastor. Podemos dizer que era samaritano. E aqueles que não voltaram não eram, mas foram curados. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Há uma grande diferença, igreja, em ser abençoado e salvação. Não tem nada a ver, se você for na palavra de Deus, não tem a prosperidade material, não tem ligação com a salvação. Uma coisa é salvação, outra coisa são bens materiais. Porque senão assim tem pessoas que nem na igreja vão e prosperam, meu Deus do céu. Mas uma coisa é salvação, outra coisa é parte terrena. Por isso que os 9 foram curados também. Só que não voltaram para agradecer. Esse voltou. E olha o que diz a sequência aqui, ó. Este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde, Jesus está confirmando aqui, ó. Não foram 10, ou seja, todos foram curados. Mas há uma grande diferença entre ser curado e salvação. Se você for procurar na Bíblia, você vai notar que, na maioria das vezes, quando Jesus curava uma pessoa, ele dizia no final: vai, a tua fé te salvou. Te salvou. Pode observar, pode procurar. Pelo menos na tradução do João Ferreira da Almeida, é sempre te salvou. Por quê? Porque a cura Jesus fez. Mas a cura é uma coisa, a salvação é outra. Aleluia. Você pode ter as duas coisas, sim, diga amém. Você pode ter as duas coisas: ser curado e ser salvo. Receba, como diz o Luva de Pedreiro lá, receba. Aqui você recebe o Espírito Santo, a promessa de Deus. Você pode ser abençoado espiritualmente, sobretudo, mas também pode ser abençoado nas outras áreas da tua vida.
Você lembra da história de José? Quem era José? Portanto, meu amado irmão, minha irmã, eu sou um pregador que prega a salvação. Eu prego radicalmente, muitas vezes, sou chamado de bocudo, muitas vezes, para pregar a verdade, a palavra de Deus. Já fui colocar no banco para pregar a verdade. E uma certa irmã não gostou, falou: pastor, eu não gostei daquela palavra do irmão lá. Antes colocasse o meu irmão, que é presbítero, para pregar lá. Aquele irmão nem cargo tem, na época nem tinha cargo mesmo, era só o membro da igreja. E o pastor ouviu a voz da irmã e colocou no banco: ó, você não vai pregar mais nada. Amém? No banco. Mas a palavra de Deus não deixa de pregar como ela é. Esse é samaritano. Mas Jesus falou que os 10 foram curados. Você pode ser abençoado. Às vezes você diz: mas pastor lá na internet falou que não adianta. O negócio é ficar na palavra, porque a Bíblia diz que não devemos acumular riqueza onde a ferrugem come. Olha só, por isso que é bom você estudar a palavra. É bom você vir nos cultos para ouvir as pregações dos pregadores e pregadoras que estudam a palavra mais a fundo. O que a Bíblia diz? Não acumuleis. Deus não está dizendo para você ser pobre, não. Não acumuleis. O que é acumular? Acumular é colocar aquele quartinho da bagunça que todo mundo tem em casa. Quantos tem quartinho da bagunça em casa? Não adianta dizer que não, porque tem. Ali é um exemplo de acúmulo. Geralmente o que está acumulado ali são coisas que você não usa. Mas tem coisas que eu vou usar. Vai usar 300 anos lá, diz que vai usar aí. Se você não usou em 6 meses, é médio. Doido. Mas eu não dou nada. Não dou nem aperto de mão. Comigo é a paz do Senhor de longe. Pior que turco. Não, você tem que ser cristão. Não acumuleis, porque Deus tem o melhor para você nessa terra. O que diz a Bíblia? Se quiseres, a Bíblia não obriga ninguém. Se você está contente, uma vida miserável, não está contente. Eu sempre fui pobre, minha família foi pobre, certo que você é miserável também, porque minha família nunca teve nada. Não, você é cristão. Você é diferente. Diga amém. O salmista disse: já fui jovem, fui criança, e hoje sou velho, mas nunca vi um justo. Mas tem que ser justo. Nem a sua descendência, justo e sua descendência, seja para frente, não para trás. Mas minha família não tinha nem pão, não tinha chá, tinha que fazer chá de maçania, chá de erva doce. Eu tomei muito chá de erva doce também, nas épocas das vacas magras. Mas hoje, aquilo que eu posso comprar em nome de Jesus, eu não olho nem muito o preço. Se eu tenho dinheiro para comprar, vou comprar. Porque antes não tinha vontade, não tinha dinheiro para comprar. Agora tenho vontade, graças a Deus. Aqui, vou passar na caixa. Aqui, vou estar com isso aqui, vou passar na caixa. Mas é muito caro. Está com vontade de comer e não vai comprar. E tem condição? Caiu dos seus pés. E esta era samaritana. E respondendo, Jesus: não foram os 10 leprosos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro. Olha o que Jesus falou: este estranho. Por que Jesus falou estrangeiro e estranho? Porque era uma pessoa que não fazia parte da igreja, vamos dizer assim. Era estranho, não fazia parte do povo judeu, era samaritano. Um povo que vivia em guerra com os judeus, se matando, literalmente falando. Mas Jesus veio e quebrou essa regra. Não, agora eu trago o amor, eu trago a união, eu trago a bênção para vocês, samaritanos. Espiritualmente falando, Deus está trazendo através da palavra hoje muitas bênçãos para aqueles samaritanos, espiritualmente falando, que chegam nessa igreja, em tantas outras igrejas, que vêm para receber a bênção. Nós podemos espiritualmente falar, samaritanos que vêm para a igreja para buscar uma bênção. E muitas vezes esses samaritanos desconhecidos que não fazem parte da igreja, esses recebem a bênção muitas vezes. Veja se estou falando mentira. Não. E muitas vezes aquele crente, aquele judeu, aquele fariseu, muitas vezes está 300 anos na igreja e não tem testemunho para contar. Por quê? Porque a pastora fica meia hora pedindo: quem tem testemunho? Ninguém. E às vezes uma pessoa que veio poucas vezes à igreja: eu tenho testemunho. Erga o braço bem timidamente lá no fundo do banco. E daí vai na frente: não, pastor, eu era assim, eu era assado. E tinha isso, tinha aquilo, nós não temos mais. Eu entrei nessa igreja e fui liberto em nome de Jesus.
glorificou a Deus. Ele viu que foi são, tinha sido curado, eu tinha depressão, tinha isso, eu tentei tirar a própria vida. Começa a dizer o seu testemunho. Estes são os samaritanos que vêm na igreja, e muitas vezes nem se batizou ainda, mas já recebeu a bênção. Por quê? Porque esse viu que estava curado da sua lepra espiritual, porque tem a lepra física e tem a lepra espiritual da igreja. A lepra espiritual é tudo que não condiz com a palavra de Deus, que corrói, que maltrata, que judia, que faz o homem e a mulher de Deus muitas vezes sofrer, ficar isolado espiritualmente falando do corpo de Jesus nas aldeias, porque estão leprosos espiritualmente. Aleluia! Mas você que está aqui, se porventura tiver lepra, não física, mas espiritual, hoje chegou o momento de você voltar para a cidade, sair da aldeia, sair do local isolado. Há muitos anos atrás no Brasil tinha leprosários. Não sei se você já viu alguma reportagem sobre isso, é terrível. Também eram isolados pelos próprios parentes. Tinha os manicômios, era terrível. Você que já viu, deve ter observado como era terrível também a vida dos manicômios. Hoje não tem mais, porque eles querem separados também das cidades, os manicômios, os leprosários. Mas era terrível. Agora imagina naquela época, que não tinha, eles estavam jogados à própria sorte, que não tinha, a ciência não estava avançada como é hoje. Então quem tinha certamente estava para morrer. Por isso eles eram isolados. E a lepra não era tão contagiosa assim, não. Tanto é que Jesus tocou no leproso, claro, Jesus filho de Deus, mas a lepra, ela só se transmitia através do contato com o sangue, com a saliva, contato direto com a pessoa, não apenas tocar na pessoa. Às vezes tinham medo, porque além da doença física, eles consideravam aquela pessoa impura, cheia de pecado, porque tinha aquela doença. Assim como aquele aleijado lá na frente do templo, porque os aleijados não podiam entrar no templo, só ficavam no pátio, porque eles tinham um defeito físico. Por isso que aquele mendigo pediu esmola para Pedro e João, porque eles não podiam, estavam na porta, não podiam entrar, era regra. Mas Jesus veio e quebrou todas essas regras. Na morte dele, dividiu o véu. E todos tiveram acesso. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E o versículo 19 diz: levanta-te e vai. Levanta-te. Algo tem que ser feito sempre. Você tem que dar o primeiro passo. Nós temos várias passagens de Jesus na Bíblia que ele manda fazer algo. Você lembra lá daquele paralítico? Levanta, Jesus falou. Como é que pode levantar 30 anos? Como é que ele ia levantar? Mas a pessoa mesmo não podendo, nas suas dificuldades, mesmo sendo difícil para mim, para você, naquele problema que está passando, você tem que fazer como paralítico. Aquele paralítico estava na cama. Jesus sabia que ele não podia levantar, mas ele tinha que, pelo menos lá na mente dele, tinha que fazer um esforço. Jesus falou: levanta-te, toma tua cama e anda. Como é que ele ia levantar, aquele paralítico? Mas lá no pensamento, eu creio que ele pensou: toma tua cama e anda. É interessante que ele não tomar a cama para te deixar lá, mas a cama é assim um testemunho. Eu já preguei sobre isso uma vez aqui, não vou agora entrar nesse mérito. A tua fé te salvou. Mas primeiro tem que fazer algo. Levanta-te, ora e vai. A tua fé, olha a fé, gente. Tudo é por fé. A cura aconteceu por fé. Mas o que Jesus falou no final é o principal de tudo. Ainda que seja curado, ainda que você receba todas as bênçãos físicas, amém? Por isso, glória a Deus, faça campanha mesmo dentro da igreja. Ah, mas a igreja não é lugar de buscar bênção. Claro que é. Que lugar que vai buscar bênção? No cemitério? Ah, mas aquele irmão nosso vai buscar bênção, ele vai buscar onde? Ah, aquele papa bênção, nós também de papar bênção na igreja. Tem? Isso é bíblico.
Quantas vezes nós ouvimos falar que tinha um hospital espiritual? Mas Jesus falou algo que está sobre tudo isso. Você pode ser curado, você pode ser rico, você pode chegar aqui com um Camaro amarelo, uma Ferrari vermelha, glória a Deus por isso, diga amém. Você pode ter casa na praia, apartamento. Mas Jesus falou o principal. Jesus podia falar aqui, vai, a tua fé te curou. Não. Sabedoria de Jesus. A tua fé te salvou. Por quê? Porque foi o único que voltou para agradecer a cura da lepra. Aleluia! Se você está entendendo, os 9 receberam a cura também. Eles receberam a cura, mas não receberam a salvação. Aleluia! A salvação somente um recebeu. É duro isso que estou falando, é duro, mas está na palavra de Deus. Esse recebeu a cura e a salvação. Por isso Jesus falou: vai, levanta-te, vai, a tua fé te salvou, porque a salvação está acima de tudo, mas ele estava limpo da lepra, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda a ele bem forte, porque temos dessa palavra, que temos dessa indicação dessa noite. Vamos curar a lepra espiritual.